Boa tarde, amigos. Como eu havia comentado, estou fazendo comentário de futebol, e esse comentário que eu farei, inclusive vocês podem ver no título do vídeo aí, que fala sobre a tragédia anunciada que vai acontecer com o São Paulo. Por que eu digo isso? Baseado no jogo de ontem do Palmeiras. Aquele jogo do Palmeiras de ontem, ele reflete muito em contrapartida ao que São Paulo faz, o que o Palmeiras faz. Nós fomos para Londrina hoje, andamos no shopping lá, você via palmeirenses com a camisa do Palmeiras. Provavelmente alguém deve ter saído de casa e ido comprar uma camisa do Palmeiras para exibir com orgulho, né? Porque o que o time fez ontem é algo que orgulha o torcedor. É algo que o torcedor estufa o peito. É algo que o filho, quando nascer, o pai vai querer que o filho seja palmeirense. E assim por diante. O amigo vê que o outro é palmeirense, o Palmeiras só está ganhando. Isso foi a era Neymar, aconteceu com isso. Foi o São Paulo. Por que o São Paulo hoje é a terceira maior torcida do Brasil? Pelos títulos da década de 80, década de 90, sempre estava disputando, ou era vice-campeão da Libertadores. Em 2005 foi campeão da Libertadores Mundial Paulista, em 2006 vice da Libertadores, 2006 Campeonato Brasileiro, 2006. Ou seja, há uma efervescência e todo mundo quer torcer para aquele time que está ganhando. Então isso, o Palmeiras começa a criar já há muito tempo, né, desde quando o Abel veio, mas mesmo antes isso acontecia também. Então, e o São Paulo, se vocês repararem, em 17 anos, depois de 2007, que foi o tri brasileiro, 17 anos, o São Paulo, o único título que o São Paulo ganhou um título. Que você pode dizer, poxa, esse né? Mas como o Thiago Leifert fala, é muito por causa do feitiço do mata-mata. O São Paulo acabou ganhando, inclusive tirou o Palmeiras, tirou o Corinthians, então nós ficamos orgulhosos. Voltou o Lucas, o Oscar, falou, poxa, agora vai. Agora sim, agora não. E depois ganhou, né? Até antes havia ganho um campeonato paulista com o Crespo, que o paulista, alguns times nem levam muito em consideração, alguns usam até para pré-temporada. E ganhou a Supercopa, né? Que é uma partida, nem é um título só, nem é um campeonato, mas tudo bem. Eu digo tudo isso porque o São Paulo hoje é a terceira maior torcida do Brasil. Então ainda tem gente que compra ingresso, tem gente que compra camisa, mas com o passar do tempo, provavelmente, eu digo isso num prazo de 5 anos, o Palmeiras será a terceira maior. Se não cuidar, vai passar o Corinthians. O Flamengo é muito difícil, né? Porque o Flamengo é uma coisa mais nacional e tal. Mas mesmo assim, se continuar a ganhar os títulos, vai. E o São Paulo, em 17 anos, agora que vem a tragédia, que cada vez vai piorar mais, em 17 anos, o São Paulo fez uma dívida de 1 bilhão. Ele deve 1 bilhão em que ele paga juros. Que vamos colocar aí a juros módicos, né? Que o banqueiro, né, é amigo e está ajudando a juros de 3%. Dá 30 milhões ao mês só de juro. É metade da folha do Mirassol. Metade da folha Mirassol. Metade da folha não, metade do orçamento do Mirassol para o ano inteiro. Você entende? Então, o que acontece? O São Paulo está pagando juros e o que vai estar acontecendo no São Paulo, que é uma tragédia que acontece na maioria das famílias brasileiras, que é o seguinte, o cara gasta mais do que arrecada. Mas se ele está gastando mais, mas ele está melhorando a casa, ele está fazendo isso, está comprando um carro, está se dividindo porque comprou um carro e tal. Não, mas o São Paulo não. São Paulo nem título não ganha. São Paulo não melhorou o patrimônio, fez uma reforma aqui, uma reforma ali pela Copa América, no Morumbi, mais ou menos e tal. Então, é aquela pessoa que gasta a mais e não produz. É ineficiente. Então, com o passar do tempo, isso que eu vou falar, o Palmeiras é uma bola de neve. Cada vez vai aumentando mais, cada vez vai girando mais, ganha título, vende jogador. O São Paulo vendeu o William Gomes praticamente de graça. O São Paulo vendeu o Lucas Ferreira, que hoje nós podíamos ter o Lucas Ferreira de um lado, o William Gomes do outro. O William Gomes está arrebentando lá no Porto. Não é? Nós podíamos ter, não, mas nós vendemos. Tá? E outra coisa que acontece no São Paulo frequentemente é o caso de contusão. Quantos jogadores não estão entregues ao departamento médico? Isso tem que ser estudado, isso tem que ser corrigido.
E o jeito que São Paulo joga, é aquele time frouxo, aquele time morno. Isso já há muito tempo. Não é com o Zubeldia, não é com o Balsa. Não é... Eu me lembro que o Osório, coitado, ele ficava gritando na beira, gritando o tempo todo, na intensidade. Coitado, ficava rouco de tanto falar intensidade. E os jogadores tocam para lá, tocam para cá. Volta pro goleiro, o goleiro dá chutão para cima. Só o Caleri, um só na área. Que é o que o Tapia agora. Você viu o jogo contra o Palmeiras que o São Paulo perdeu, vergonhosamente, é só o Tapia na área. O Luciano às vezes entrava e tal, fez aquele gol e tal, porque, né, o mais mérito do Marco Antônio pelo toque e tal. Então, mas tudo bem. Então vocês estão reparando que o São Paulo vem acontecendo coisas recorrentes que com o passar do tempo ele vai ficando cada vez menor. Para vocês terem uma ideia, o Santos, nesse prazo de 17 anos, ganhou mais título que o São Paulo. O Santos, tá? O Corinthians ganhou mais títulos que o São Paulo. E se vocês prestarem atenção, no dia 29, o São Paulo deixará de ser o time que ganhou, não, juntamente com Palmeiras, Santos e Flamengo, são os 4 que mais ganharam Libertadores no Brasil. Ele deixará de ser, porque daí ou o Palmeiras ou o Flamengo vão ganhar 4 Libertadores. Ou seja, mais decadência. Paulista ganha de cada... Em 17 anos ganhou um. Paulista. Que muitos times, às vezes, entram até com time reserva, mais ou menos, pré-temporada. Então, vocês prestem atenção. Você fazer uma dívida de 1 bilhão e você não produzir nada, e a dívida tem um problema maior, que é até uma comparação, agora está entrando em política, me desculpe, não tenho essa história de direita ou de esquerda, mas o governo federal, seja ele de que lado seja, ele acumulou uma dívida hoje, nós devemos quase 7 trilhões de reais, a dívida do Brasil. O que é a dívida pública? É aquilo que o cidadão, né, ele vai lá, ele gasta mais do que arrecada. O que ele tem que fazer? Ele tem que fazer empréstimo no banco. O governo federal, agora eu vou falar como professor de economia, quando ele gasta mais, ele arrecada 100 e gasta 110, essa diferença de 10, ele vai ao mercado e vende títulos do Tesouro, que é isso que você compra no Banco do Brasil e tal, que é aquela antiga, nossa, nota promissória, né? Ele dá um título, pega o seu dinheiro 10 e cobre, e para pagar as despesas, para fazer a campanha política, para fazer essas coisas todas. Só que daí esses 10, ele vai pagar juros daquilo dali. Né? E hoje o Tesouro paga 1 e pouco e tal da Selic. Né? Não, 100% às vezes da Selic, 90%, 95%, CDI, essas coisas. Mas não quero entrar nesse mérito. Então, é o que São Paulo está fazendo. Com o passar do tempo, São Paulo vai passar a dever mais, e por esse desespero de dever mais, vai vender jogadores que poderiam, como o Estevão, como o Hendrick, que foram vendidos aí por 40 milhões de euros, 60 milhões de euros, vender rapaz por 6 milhões de euros, 5 milhões de euros, por causa do desespero, ter que pagar dívida. É isso que, às vezes, a pessoa de bem faz em casa. Vende um carro, vende uma moto, vende alguma coisa para pagar dívida. E é o que São Paulo está fazendo. Então, São Paulo está cada vez afundando mais. E essa história de time, porque o tal técnico... Não tem técnico. Depois no Muricy, nenhum técnico conseguiu corrigir o jeito de São Paulo jogar. Pode ver, é o mesmo jogo. É o mesmo jogo. Essa virada que o Palmeiras fez agora. Fala a verdade. E eu vou dar um exemplo para vocês dessa história que eu estou falando do Palmeiras. Era para nós, né, aqui de casa, eu moro no norte do Paraná, para a gente ir assistir o jogo do São Paulo contra a LDU. A sorte é que nós não encontramos ingresso. Meu filho que está morando lá agora não encontrou ingresso, aí eu não fui. Agora, você já imaginou, se nós íamos comprar ingresso de 500 reais, R$1.000, mais viagem, mais tudo, ia gastar uns 3 mil reais para chegar lá ver o quê? Um vexame. Vexame que se passou na Copa do Brasil esse ano, vexame que passou no Campeonato Paulista, vexame que está passando no Campeonato Brasileiro, tá? Que não vai ficar nem classificado para o Libertadores, talvez pegue uma Sul-Americana e olha, graças a Deus, se der, tá? Então, ir lá para você ver um vexame. O que vai acontecer? Eu não vou mais. No jogo do Palmeiras, a namorada dele estava lá, ele levou a namorada para assistir o jogo do Palmeiras, estava lindo, maravilhoso, primeiro tempo, tudo, ia ser uma coisa maravilhosa. Aí leva uma virada daquela lá, ele chega envergonhado, ele não vai mais, mesmo que a namorada vá lá visitar ele, ele não vai. Por quê? Porque não compensa. Aí o que vai acontecer? Ele não vai comprar a camisa, ele não vai no estádio, ele não vai consumir, caso haja um pay-per-view, essas coisas. Então, é uma tragédia. Daqui 5 anos, o São Paulo, se o Corinthians e o Santos fizer uma administração
séria, se o Santos transformar em SAF, se o Corinthians fizer uma administração séria, provavelmente o São Paulo será a quarta força do futebol paulista. Ah, e mais um aviso. A tragédia está vindo. Está vindo Mirassol, está vindo Novo Horizontino, está vindo Ituano, Bragantino já está aí nas portas, né? Então tem que cuidar, se ficar com uma quarta força, graças a Deus está bom, nós vamos ficar lá, né? Esperar ganhar um título a cada 15 anos, a cada 20 anos. Não dá. Então, eu só fiz esse vídeo, pode ser que ninguém veja esse vídeo, não tem problema nenhum, mas daqui a alguns anos eu vou dizer, olha, eu já tinha dito isso, olha lá o que aconteceu. Muito obrigado para aqueles que assistiram, se quiser comentar, quiser fazer um elogio, dar um joinha, um gostei, muito obrigado.